Lula se reúne com Gustavo Petro na Amazônia para discutir, dentre outras questões, uma criação de uma espécie de observatório sobre o que acontece na Amazônia, inclusive com vistorias internacionais, a promessa de um desmatamento zero até 2030 e uma cobrança frente aos países envolvidos de maior recurso para a preservação ambiental na Amazônia. Gustavo Petro, inclusive, fala em 3,3 bilhões de dólares por ano. É uma prévia de uma reunião que vai acontecer em agosto e vai reunir outras lideranças que também fazem parte da Amazônia. Notícias importantes também relacionadas à Alemanha, que faz uma espécie de censura, de bloqueio, de ruptura com as intenções da Ucrânia de entrar para a organização, entrar para a OTAN, mas promete fazer o que eles chamaram de Bucarest Plus. Vamos discutir aqui exatamente o que é isso. Notícias importantes também relacionadas ao Reznikov, que é o ministro da Defesa hoje da Ucrânia, que garante que as bombas de fragmentação, as munições cluster, tão criticadas aí por grande parte dos países, como Reino Unido, Alemanha e alguns membros da OTAN, não serão utilizados para atacar a Rússia, somente para defender o seu território, o que é bastante complexo, visto que existem regiões como, por exemplo, Donbás e Crimeia, que a gente não sabe exatamente a quem pertence, segundo os ucranianos e os russos. E para finalizar, a Ucrânia começa a dar uma reclamada em alguns equipamentos que o mundo ocidental está mandando, dando o nome específico, o AMX-10RC da França. Segundo eles, câmbio ruim e uma blindagem fraquíssima que não aguenta um campo de batalha moderno. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, é muito baratinho, tá? Menos de 70 aulas por dia. Você tem acesso ali a resumos mensais, conteúdos semanais, aulas aprofundadas, tudo o que você quiser. Tanto para o seu concurso como para o seu pré-vestibular ou para o seu também conhecimento geral. Tamo junto? E caso queira também, pessoal, fazer uma contribuição para o canal sendo membro ou via chave Pix, pessoal, sensacional. Afinal, esse aqui é o meu trabalho. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A gente teve uma série de notícias importantes, e eu diria que, primeiro, o Lula, ele foi a convite do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, em uma reunião na Amazônia, bem na área de fronteira, tá, entre Brasil e Colômbia, e é eu diria, uma pré-reunião de uma reunião mais importante que vai acontecer, de uma cúpula da Amazônia, em meados ali do mês de agosto, tá? Só que, recentemente, os dados acerca da Amazônia, eles melhoraram bastante. Se a gente for ver o desmatamento, por exemplo, segundo, e aqui não tem questão ideológica, pessoal, dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O primeiro semestre do Brasil, de 2023, em relação ao primeiro semestre de 2022, a gente reduziu em 34% o desmatamento, e se for comparar somente o mês de junho, 41% em 2023 e em relação a 2022. Ah, professor, mas isso vai... Cara, eu tô pegando os dados aqui, tá? Por exemplo, os dados do Cerrado pioraram, entende? Do Cerrado não. O Cerrado, o Brasil, ele aumentou em quase 20% o desmatamento. Mas aqui o foco é a Amazônia. No primeiro trimestre estava muito ruim, mas no segundo trimestre o Brasil conseguiu dar uma melhorada, vamos colocar assim. Então o Brasil ele vem com bons dados para apresentar nessa cúpula da Amazônia. E lembrando, pessoal, que o Lula, ele prometeu, não sei se vai cumprir, claro, né? Essas promessas elas são praticamente impossíveis de serem cumpridas, mas até 2030 um desmatamento zero. E promete que na cúpula da Amazônia que vai acontecer, ele vai tentar permear também, fazer com os outros países também consigam estabelecer essa promessa de desmatamento zero até 2030, tá? Novamente, pessoal, muito difícil dela de fato ser cumprida, tá? Então, além dessas promessas, eles convidaram ali, pessoal, setores de sociedade civil, comunidades indígenas, ONGs, etc., para discutir algumas questões específicas da Amazônia. Tanto o Lula como o Gustavo Petro, eles falaram que eles vão cobrar, eles vão querer fazer bastante, inclusive, tá? O próprio Lula, ele vai participar da reunião da CELAC com a União Europeia. Primeiro ele tinha se recusado aí, agora ele anunciou que ele vai, possivelmente, tanto para cobrar que o financiamento seja dado para a Amazônia, tá? Mas também que o Brasil consiga fechar um acordo do Mercosul e União Europeia, só que sem as restrições que a União Europeia está colocando, de possíveis sobretaxas, sanções, caso o Brasil não respeite povos minoritários e também o seu meio ambiente, tá? Aparentemente vai ser um Lula linha dura nessa reunião da CELAC. Será, pessoal? Não sabemos, tá? Mas, enfim,
E ele promete, né, que ele vai tentar conseguir com os países desenvolvidos pelo menos ali os 100 milhões de dólares anuais para a preservação da Amazônia. Lembrando que a Suíça, por exemplo, é um país que recentemente anunciou a sua entrada para o Fundo Amazônia. Valor pequenininho, né, pessoal? Mas, enfim, né? É mais um país, além de Reino Unido, Estados Unidos, Noruega e Alemanha, agora que também faz parte do Fundo Amazônia, reativado recentemente, depois de ter sido suspenso em 2019, tá? Já o Gustavo Petro ele foi um pouco mais radical, né? Ele falou que, na verdade, para combater essas mudanças climáticas, custaria, na verdade, não só uma mudança do sistema econômico internacional, que deveria parar de visar só o lucro e visar também a parte ambiental. Lembrando, pessoal, que o Gustavo Petro é um cara bem de esquerda, né? Fazia parte da guerrilha, 2019, ali na Colômbia, e ele fala em 3,3 bilhões de dólares por ano. Na verdade, tanto o Lula quanto o Gustavo Petro, eles convergem numa questão, que os países desenvolvidos, eles têm uma responsabilidade histórica maior, tanto pelo desmatamento como pelos impactos ambientais, então eles deveriam também fazer contribuições financeiras maiores. Basicamente ficou acertado também, só para a gente finalizar, né, entre Brasil e Colômbia, foi a criação do que eles chamaram de um observatório regional, que ele vai produzir dados, e inclusive para tentar controlar, porque a gente sabe assim, galera, de verdade, hoje, né, a fronteira amazônica, você tem ali, ó, biopirataria, você tem tráfico de drogas, tráfico de animais, você tem imigração ilegal. Galera, todos os problemas acontecem porque é uma região pouquíssimo povoada, tem uma grande cobertura vegetal e grande dificuldade de fiscalização, pois são quilômetros ali de fronteira que exigiria um financiamento muito grande, né, recursos muito grandes, tanto no exército da Colômbia, da Venezuela, do Brasil, enfim, de todos os países que fazem fronteira, e uma combinação entre esses países para prevenir esse tipo de atividade ilícita. Na prática, isso raramente acontece, né? Então, assim, vai ser criado, segundo o Lula e o Gustavo Petro, esse Observatório Regional Internacional para fazer essa criação, essa postulação de dados para conseguir fazer políticas públicas para combater essas irregularidades. E aí, pessoal, será que foi uma boa prévia aí para a próxima reunião da Amazônia? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. A Alemanha, que é um país, né, que mudou bastante de posição nos últimos tempos, que era quando começou o conflito. Talvez fosse o país mais reticente em ajudar os ucranianos. Aí depois, o Olaf Scholz até mudou, né? O Boris Pistorius, por exemplo, como ministro da Defesa. Enfim, aí a Alemanha passou a financiar bastante o conflito, passou a ser o terceiro país que mais financia depois dos Estados Unidos e do Reino Unido, e até mandou os seus Leopard 2. Quando começou a discutir a questão dos caças, a Alemanha já voltou para trás novamente, e agora, quando a discussão está centrada, quando na próxima reunião em Vilnius, no dia 11 e dia 12 de agosto, a possível entrada da Ucrânia na OTAN, a Alemanha mais uma vez, né, dá um pouco para trás, vamos colocar assim. Por quê, professor? A gente teve, por exemplo, Portugal e até a Turquia, que eu comentei com vocês ontem, né, que impressionou muita gente, inclusive eu, se posicionando favorável à entrada da Ucrânia na OTAN. Sim, a gente aceita que a Ucrânia entre na OTAN, inclusive nessa próxima reunião. Só que alguns outros países, como por exemplo a Alemanha, tem medo, por quê? Galera, convenhamos, você fazer com que a Ucrânia entre para a OTAN, a Ucrânia em guerra, pô, é praticamente você dando uma autorização que a OTAN inteira vai entrar em guerra contra a Rússia, né? Porque existe o dispositivo quinto, que qualquer país que for atacado por um membro de fora da organização, esse membro da organização tem o poder de convocar os outros membros para fazer uma espécie de contra-ataque, ou seja, um exército comum. Ah, professor, mas a OTAN já está participando, já está mandando bombas cluster de fragmentação, já mandou os caças, já mandou também os MiG-29, já mandou os... Enfim, né, galera? E de fato mandou, né? Mas ela está fazendo ajuda indireta. Outra coisa aí, tropas específicas, exército americano, exército Reino Unido, exército alemão, lutar na Ucrânia do lado da Ucrânia. Isso por enquanto não aconteceu, tá? Isso por enquanto não aconteceu. E caso a Ucrânia entre para a OTAN, isso poderia eventualmente acontecer. Por isso, mesmo com essa boa vontade de alguns países demonstrados aí nos últimos dias, a Alemanha anunciou que ela é totalmente contrária, que não faz sentido, pelo menos no momento, a entrada da Ucrânia na organização. E que, na verdade, o que eles querem é a criação do chamado Bucharest Plus. O que seria esse Bucharest Plus? Seria mais ou menos a ideia da Ucrânia como um membro associado da OTAN. Professor, como assim? Na verdade, nem eles explicaram exatamente, tá? Mas muito possivelmente vai ser com algumas seções de equipamentos, munições, armamentos, talvez até algumas tropas de maneira especial, mas sem a interferência direta da Alemanha
no conflito, sem interferência direta de Portugal no conflito. Lembrando, né, que, de novo, galera, o que é interferência direta é uma coisa muito assim, né, aberta. Por exemplo, os russos consideraram que os Estados Unidos, mandando as bombas de fragmentação que coloquem em risco a vida de civis, tanto russos quanto ucranianos, já é uma espécie de interferência direta dos Estados Unidos. O Storm Shadow, por exemplo, cedido pela Inglaterra, que pegou em território que era da Rússia, já é uma interferência direta do Reino Unido, entende? Mas a Alemanha, talvez com um pouco de medo, né, dessa suposta interferência direta e possíveis respostas, lembrando que geograficamente falando, a gente tem Rússia, Ucrânia, Polônia e Alemanha. A Alemanha é o primeiro país da chamada Europa Ocidental que faz fronteira aí com esse conflito, tá? Então, pelo pouco de medo, a Alemanha só quer um Bucarest Plus. Sabe-se lá exatamente como seria isso, tá? Não exatamente o ingresso da Ucrânia na OTAN. Obviamente, a Ucrânia ficou totalmente chateada com a situação. Inclusive, galera, a gente teve pronunciamentos do Reznikov, que é o ministro da Defesa, porque isso começou a mobilizar a Alemanha. A Alemanha, por exemplo, criticou a cessão de bombas de fragmentação. O Reino Unido também criticou. A OTAN, o Stoltenberg, falou que a OTAN não tem uma posição clara, porque existem pessoas que defendem e outras que são contra. Galera, são cerca de 120 países que são contrários a bombas de fragmentação no mundo. Tá certo que a Rússia já utilizou também esse tipo de armamento na guerra, né? Mas países da OTAN cederem isso, sendo que a OTAN é uma organização militar, isso pode ir contra o princípio de alguns países que fazem parte da organização. Mas o Reznikov, ele falou, galera, para ficar sossegado, porque essas bombas de fragmentação, elas serão utilizadas para romper linhas primárias. Inclusive, né, a próprio Map of Ukraine colocou alguns mapinhas pra gente, para ver quais posições seriam atingidas por essas bombas de fragmentação, e a ideia não é que a Ucrânia vá utilizar na Rússia, e sim que ela utilize nas posições que a Rússia dominou. A grande questão é, professor, o que a Rússia considera que é dela ou não? Então, a Rússia falou que vai fazer, inclusive, eleições em Zaporizhia, Lugansk, Donetsk. Galera, isso não é ser da Rússia? A Crimeia, por exemplo, pertence à Rússia? Donbass, por exemplo, pertence à Rússia? Entende? Ah, professor, não pertence. Cara, eu não estou perguntando a sua opinião. Eu estou perguntando na opinião do Putin, na opinião da Rússia, na opinião da Ucrânia, que é quem de fato está interessado ali no processo. Será que isso não pode causar uma certa divergência? O que exatamente é território russo e território não russo? É claro que pode, tá? Então, essas bombas de fragmentação, em tese, segundo Reznikov, só serão utilizados nas regiões que foram invadidas pela Ucrânia pós-2014. E para finalizar, galera, algumas reclamações da Ucrânia. A Ucrânia recebeu alguns blindados, né? Alguns tanques aí importantes. O Leopard, o Abrams, né? Que ainda está sendo treinado, tá? Mas vai chegar no futuro. Recebeu também o Challenger do Reino Unido e recebeu o AMX-10 RC dos franceses. Que é um tanque, galera, que tem até um bom poder de ataque, tá? Só que uma boa velocidade também, ele é bastante móvel, né? Bastante ágil. Só que segundo os ucranianos, eles só podem utilizar para um fogo de apoio, digamos assim. Por quê? Porque a blindagem ela é muito leve. Inclusive com relatos de estilhaços perfurando a blindagem do tanque, do AMX-10 RC. Então, segundo a Ucrânia, não pode ser utilizado em frente de batalha de maneira muito importante, porque a blindagem é muito frágil, é muito leve, e as próprias caixas de câmbio não aguentam um relevo tão irregular, tá? Uma espécie de reclamaçãozinha, e claro, galera, pedindo para que venham mais, né, do que eles consideram melhores, como, por exemplo, o Leopard, principalmente também o Abrams e talvez o Challenger do Reino Unido. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.